A taxa de desemprego do Brasil atingiu em maio o menor patamar para o mês desde 2002, quando começou a ser medida. Segundo dados do IBGE, a taxa de desocupação nas 6 maiores regiões metropolitanas do país ficou em 6,4%. Esse resultado é 1 ponto percentual mais baixo do que foi em maio de 2010. Werneck, quando a gente abre esse dado, o que a gente vê, hein? Bom, a gente vê o seguinte, primeiro o número é muito baixo, né? É um número bom. É difícil você baixar esse número demais, porque quem está nesse número, quem está nesse 6,4%, é gente que não tem aptidão, é gente que não tem preparo, tem também desempregados. Mas na hora que você abre esse número, você vê o seguinte, entre os mais jovens, 18 a 24 anos, a taxa é o dobro disso, é 13%. E uma explicação possível é as pessoas entram no mercado de trabalho e permanecem por um tempo muito maior do que permaneciam antes. Elas entravam no mercado de trabalho e aos 40 elas eram velhas, aos 50 elas eram idosas. Hoje não, elas entram e vão ficando, até porque elas têm experiência e tal, e não dão lugar para o outro. E você tem um desemprego tecnológico, ou seja, você usa menos gente para fazer a mesma coisa com muito mais eficiência e produtividade. Então, quando você olha o número, tem um desafio para as pessoas que estão chegando ao mercado de trabalho. Agora, isso vai continuar acontecendo. Quando a gente olha a situação da educação no país, o ensino médio hoje tem sido um problema em termos de evasão, em termos de despreparo para o emprego, né? O cidadão sai do ensino médio com diploma e aquilo não é o suficiente para que ele consiga uma vaga no mercado de trabalho. É preciso aumentar essa educação para o emprego? Eu acho que já está tendo uma reforma do ensino médio que o governo federal propôs recentemente, que vai flexibilizar mais os currículos e vai reforçar mais a educação técnica, é o caminho correto. Acho que o ministro Fernando Haddad tomou uma decisão correta nesse sentido, mas como a evasão ainda é muito grande, precisa tomar mais medidas ainda. Ou seja, nós temos que... O ensino médio profissionalizante no Brasil, com qualidade, com um bom desenho do que o Brasil precisa do ponto de vista profissional, nós temos que tomar ainda vários passos nesse sentido. De acordo com o censo de 2010, há hoje em todo o país 3,5 milhões de crianças e adolescentes com deficiência matriculados em escolas, mas apenas 680 mil frequentam as salas de aula regularmente. No ensino fundamental, eles representam 12%, enquanto no ensino médio esse número cai para 1%. A turma da 8ª série se orgulha de ser conhecida como a turma do G. Anderson. Você vê o mundo do novo jeito, né? Que você aprende com ele. A deficiência visual não é barreira para um dos alunos mais interessados da classe. No aprendizado, o computador ajuda, os colegas ajudam ainda mais. Todo mundo me ajuda, é um trabalho de equipe, né? Mas nem sempre o mundo tratou o menino tão bem. Ele sofreu muita discriminação, não porque as pessoas fizeram de propósito, porque não estavam preparados, né? Desde 2007, a inclusão de portadores de deficiência em escolas regulares virou lei e um pesadelo para a mãe de Felipe. O menino autista não sabe ler nem escrever. Para mantê-lo na escola, ela precisa estar presente. A professora não daria atenção suficiente ao aluno. Felipe se sente estressado. A mãe, humilhada. A gente precisava de mais recursos para os nossos filhos. Nossos filhos não são qualquer um, a gente se mata por eles. A gente dá atenção que eles precisam, a gente precisa de ajuda e não consegue, porque é pouco o que tem para oferecer para quem tem nossos filhos especial. Lugar de criança é na escola e as escolas precisam estar preparadas para atender às necessidades das crianças. Existem hoje no Brasil mais de 3,5 milhões de alunos deficientes matriculados, mas apenas 681 mil frequentam as salas de aula regularmente. Quando as escolas não se dispõem a fazer esse atendimento, é que começam os problemas. O que fazer? Ir até a Delegacia Regional de Ensino ou ao Ministério Público Estadual. A inclusão é para a criança ser bem atendida. Apesar desses problemas que a gente viu aí na matéria, houve um avanço nessa questão da inclusão das crianças com deficiência na escola ou elas ainda continuam absolutamente relegadas ao segundo plano? Não, eu acho que houve um avanço indiscutível, até porque tem uma lei, né, que obriga as escolas a receber as crianças. É muito importante que comece com uma lei.
Agora, que não há dúvida que a vida dos pais é muito difícil, a vida das crianças é muito difícil por causa do preconceito das escolas, por causa do preconceito dos pais de alunos que não são especiais e não dos alunos. Quer dizer, o que se vê por aí é que quando um aluno especial entra numa sala, ele é muito bem recebido, ele acaba se integrando ao grupo, ele acaba fazendo parte daquele grupo. E quando a escola quer dar esse apoio, a coisa funciona bem. Agora, que há preconceito, não há dúvida. Pais de crianças especiais muitas vezes ligam para algumas escolas, isso vale para escolas particulares também, ligam para escolas e não tem vaga. Mas aí ele vai fazer o quê? Vai para a delegacia de polícia. Vai para a delegacia de polícia, entra com uma queixa-crime. Ok, mas ele queria matricular o filho naquela escola, ele não queria ir para a delegacia de polícia criar um problema para ele e para o filho dele. Ele queria a vaga na escola, que ele não conseguiu. Então continua o preconceito, sim, agora que melhorou, sem dúvida nenhuma. Relatório divulgado hoje pela FIFA em Zurique, na Suíça, aponta evidências de corrupção envolvendo 2 de seus dirigentes, ambos já afastados. O documento do Comitê de Ética da FIFA aponta o vice-presidente Jack Warner e o diretor regional para a América Central e Caribe, Mohammed bin Haman, como suspeitos de receber propina. Jack Warner já renunciou ao cargo, enquanto bin Haman está afastado. Os 2 são suspeitos de receber dinheiro em troca de votos para a escolha de sedes da Copa do Mundo. A seleção brasileira fez hoje em Campana, no interior da Argentina, o primeiro treino para a Copa América. O time de Mano Menezes estreia dia 3 de junho contra a Venezuela. Com agasalhos de mangas compridas e gorros na cabeça, a seleção iniciou o treino na fria Campana com uma corrida ao redor do campo. Depois, um pouco de bate-bola. Os mais exigidos foram os goleiros Vitor e Júlio César. Para o goleiro Vitor, a Argentina, jogando em casa, preocupa, mas ele não considera o time de Messi imbatível. A gente sabe que é uma seleção forte, jogando na sua casa, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças, que o Brasil tem condições de brigar de igual para igual. Nesta primeira fase da Copa América, depois da estreia contra a Venezuela, o Brasil ainda vai enfrentar o Paraguai e o Equador. Rapidinho, vocês concordam com o Vitor? A gente tem chance de bater de frente com a Argentina, que é apontada aí como favorita por conta do Messi? Olha, eu acho que o time da Argentina está num momento melhor, mas não está um time ainda acertadinho. Na verdade, tem alguns grandes jogadores, mas não é um time claramente definido. O problema é que o Brasil também não é um time ainda. Então, eu acho que o grau de incerteza sobre essa Copa América é bem maior do que se imagina. E tem alguns, digamos, azarões por fora, Uruguai, o Chile, que vão dar trabalho porque tem mais time no sentido de equipe. Concorda, Enem? Em futebol eu sou torcedor, então eu vou botar a camisa verde e amarela, pegar, fazer barulho, jogar rojão. Então eu torço pelo Brasil, quero que ganhe. Agora, o Bruce queria falar um negócio sobre a FIFA. Não, eu acho que a coisa da FIFA é muito interessante pelo seguinte: você tem uma visão tão negativa sobre a política, os políticos, e quando a gente vê algumas organizações da sociedade, como por exemplo a FIFA, o futebol, a gente percebe que democracia faz diferença. Ou seja, a abertura, a discussão, a transparência faz diferença. Se as empresas, se os clubes fossem tão transparentes quanto a política, talvez a gente descobrisse que a política não é tão ruinzinha assim, não. Chegou a hora do nosso bate-pronto. Vamos responder as perguntas enviadas pelo Twitter a respeito das matérias que foram exibidas aqui no Jornal da Cultura hoje. O Enio Torres pergunta o seguinte: por que o Brasil dá um visto para um italiano condenado e brasileiros têm um processo muito longo para conseguir um visto na Itália? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. É só por isso, a explicação. Não há nada a ver uma coisa com a outra. O processo para concessão de visto na Itália é uma coisa. E aqui nós estamos falando... considerar o tempo que o Batista ficou preso, foi bastante longo também. Mas é porque a gente não pode misturar as coisas, simplesmente. Eu acho que essa é a explicação. É uma correlação espúria, diria. Emilson Nunes da Costa pergunta o seguinte: a rejeição de se colocar detectores de metais nas escolas é tão ideológica quanto proibir a polícia nos campos universitários em relação àqueles problemas de violência nas escolas? Eu acho que, começando por coisa do campus universitário, ainda muita gente na USP, no Unicamp, acha que a ditadura militar não acabou, mas parece-me que ela acabou. É só treinar bem a polícia. O problema do Brasil não é ter a polícia nesses lugares, é que ela é mal treinada. Em todos os lugares, não só lá. Ela não fica mal treinada quando entra na USP. Não, a coisa dos bombeiros, eles foram terríveis lá no Rio de Janeiro. E a história do detector de metais, não vejo problema, não acho que isso seja digamos, um problema para os direitos individuais.
A questão é saber se é isso que vai resolver. Eu ainda acho que vai resolver ter assistente social dentro da escola, médico dentro da escola, ter a família dentro da escola tratada de uma forma holística. É isso que resolve. Agora, a Lilda Dias, a respeito disso, diz que não cabe à escola cuidar de tudo. A família tem deixado muito de lado a educação dos seus filhos. Mas isso eu não tenho dúvida. Eu acho que o ponto dela é muito válido. As pessoas escolhem uma escola e muitas acham que ao entregar o filho para a escola, entregam também tudo. A responsabilidade de educar, a responsabilidade de passar valores e tal. Quem faz isso está cometendo um erro grande, porque não é o melhor lugar para fazer isso, embora ela tenha que mudar, porque a responsabilidade dos pais não vai mudar nunca. Tiago Nunes provoca, ele pergunta se reduzindo a maioridade penal e o menor respondendo assim pelos seus atos criminosos, né, ele não reduziria a violência escolar. Olha, eu tenho muita dúvida quanto a isso, porque, na verdade, a violência escolar não é maior do que a violência em outros tipos de violência, em outras faixas etárias. É que a violência escolar assusta mais a gente. Olhar uma criança, como a gente viu, com 17 anos, dando facada em outra, é assustador. Mas a violência graça em outras idades, em outros ambientes, e, portanto, não tem nada a ver com maioridade penal. Agora, eu acho que essa discussão da maioridade é uma discussão que é sempre tratada com um pouco de falta de técnica, que é o seguinte, não existe nada que prove que até os 17 anos, 364 dias e 23 horas e 59 minutos, o sujeito é incapaz. Aí passou um minuto, ele passou a ser capaz de entender os crimes que ele comete. Acho muito razoável discutir a possibilidade de menores de idade, precisa ver a partir de que idade, possam ser avaliados para eventualmente serem julgados como maior de idade, como acontece em outros países. Não é uma verdade que um camarada de 16, 17, 15 anos é necessariamente um incapaz, que ele não sabe entender o que ele está fazendo de errado, ele sabe. Não digo que tem que... Agora, que cabe uma discussão, acho que cabe sim. Eu acho até que a própria legislação vigente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, já permite uma série de ações do Estado em relação à infração. Porque é bom lembrar, pode ter 16 ou 18, o Estado brasileiro não tem pena de morte. Portanto, o que se espera na reclusão é o quê? A recuperação. É algum tipo, portanto, de punição, e a própria legislação já permite que alguém que seja preso como menor de idade continue preso depois, não se cumpre por falha institucional, por ausência de controle institucional, porque os presídios são péssimos, o controle de para onde mandar é péssimo no Brasil, mas isso já existe no Brasil. Portanto, a questão é a seguinte, nós somos capazes de recuperar aqueles que cometem crimes? Essa é a grande questão. Se a gente não responder essa, pode ser minoridade aos 12, 14, 16 ou 60 anos de idade, que ou estamos numa discussão pensando em pena de morte, alguma forma fatal para resolver o problema, ou nós temos que pensar mesmo como melhorar o sistema prisional. Bom, o Jornal da Cultura termina por aqui. E o nosso Boa Noite especial de hoje vai para todos os brasileiros que estão pegando as estradas em busca de um pouco de paz e descanso no feriado. Será preciso muita disposição e bom humor para enfrentar o trânsito, os preços, as praias lotadas. São tantos percalços que a gente até se pergunta se não serão necessários alguns dias de trabalho na semana que vem para descansar do feriado. Mas brincadeiras à parte, uma boa viagem e um bom feriado a todos. Era um domingão, tinha muito sol, meu avô na frente, minha avó atrás, o rádio a mil, que legal. O meu pai guiava, minha mãe falava, minha irmã chorava, o totó latia, tudo num fuscão, que legal. Vamos indo todos, vamos indo juntos, a Praia Grande, levando até televisão. Aquele domingão tinha muito sol, meu avô na frente, minha avó lá atrás, o rádio